Gente, 9 entre 10 mensagens que eu recebo lá no Instagram do Gay Nerd são sobre relacionamentos entre homens gays. Ou melhor dizendo, a ausência de relacionamentos. A percepção de que a gente vive numa cultura que estimula o sexo casual e, consequentemente, desestimula a conexão e as relações de longo prazo. E a verdade é que vocês não estão errados. Essa mentalidade existe sim e é algo que influencia vários aspectos da nossa comunidade e da nossa individualidade. E que por isso mesmo impacta outros assuntos que eu abordo aqui no canal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre hookup culture, cultura da pegação. Aqui no canal Gay Nerd, a gente está na campanha 50 mil no Gay Nerd. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque se a gente cumprir essa meta, eu prometo te recompensar com muitos vídeos sobre cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. E se tudo isso te interessa, já aproveita e deixa o like nesse vídeo. Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero propor de novo um acordo entre nós, entre todo mundo que está assistindo, de respeito e principalmente de maturidade. Eu percebo que essa temática de namoro e sexo mexe muito com o coração de vocês, mexe com frustrações, com inseguranças, com traumas. Então eu só queria pedir o seguinte: tem gente cujo objetivo de vida é ter um relacionamento a longo prazo, é casar, é talvez ter filhos, e tem gente que o objetivo não é nada disso, é continuar solteiro e é transar muito por aí. E tem gente que tá no meio termo também, né? Tá um pouquinho lá, um pouquinho cá, às vezes muda conforme a fase da vida. Seja lá qual for o seu caso, resista à tentação de achar que o seu objetivo de vida, o seu comportamento é que é o certo. É aquele que vai trazer mais felicidade, ou felicidade verdadeira, ou que significa que você é uma pessoa mais bem resolvida e mais madura. Cada um é de uma maneira, e se a gente conseguir conversar sobre isso abertamente, sem julgamento, é mais fácil para todo mundo se entender e todo mundo se dar bem. Combinado? Independentemente se você é do tipo casador ou se você é do tipo pegador, a hookup culture, né, a cultura da pegação, é algo que impacta todos nós. É aquela proverbial pedrinha que você joga no centro do lago e ela cria ondinhas que chegam até em quem está na beira do lago. Muita gente associa a problemática da cultura da pegação aos apps tipo Hornet, Grindr, e essas pessoas não estão erradas. Mas a gente tem que começar essa conversa bem antes disso. Os apps simplesmente aproveitaram o surgimento de uma tecnologia para capitalizar em cima de uma circunstância que já existia. A gente tem que lembrar que o conceito de casamento gay, né, legalmente falando, só se popularizou faz uns 10, 15 anos. E ainda assim, né, em pouquíssimos países. E sim, eu sei que nem todo namoro precisa virar um casamento, mas o que eu quero ressaltar aqui é que a ideia de um relacionamento de longo prazo, estável, nunca teve na mentalidade e na realidade da nossa comunidade. A gente pensa em termos de avanços civis LGBTQIA+, nos últimos 50, 60 anos, mas a verdade é que a gente passou séculos, não décadas, séculos, numa vida marginalizada e estigmatizada. Se você mal podia existir, como é que você ia existir ao lado de alguém? E se ainda assim você existia do lado de alguém, isso nunca podia ser público. E aí vem essa questão. Por que a gente fala tanto de visibilidade e representatividade? Representatividade de mulheres em qualquer profissão, de LGBTs na TV, ou de negros em posições de chefia. Porque você não pode desejar, aspirar a algo na sua vida se você não sabe que aquilo existe, que aquilo é possível. Quantos e quantos de vocês já me contaram que quando vocês estavam se descobrindo gays, um dos principais medos era que vocês nunca iam conhecer um amor verdadeiro, nunca iam ter um relacionamento. E por quê? Porque vocês nunca tinham visto isso acontecer. Na nossa vida, né, ou na representação que a gente via na mídia, a gente sempre era visto como o marginal, o promíscuo, o soro positivo, ou o tiozão encalhado que nunca teve família, ou aquele personagem cômico que não tinha vida amorosa nem sexual. E quais eram os espaços onde a gente podia existir publicamente? Os bares, as festas, as saunas, todos os ambientes que eram voltados para pegação, mas não necessariamente para uma conexão de longo prazo. E eu já falei isso em outros vídeos. Quando começou a acontecer a nossa lenta aceitação dentro da sociedade, ela não aconteceu como cidadãos,
ela aconteceu como consumidores. Capitalismo não tem preconceito, gente. Capitalismo quer ganhar dinheiro. E é aí que começaram a prestar atenção na gente. Só que aí essa atenção foi filtrada exatamente por essa perspectiva limitada do que era a vivência gay. Era a festa, o bar, a bebida, a beleza, a juventude, o impulso sexual. E nada disso tá errado, né? Tá tudo bem gostar de tudo isso. Mas o que ficou até hoje, né, na imagem que todo mundo tem na cabeça, é que isso é que é ser gay. E aí, de novo, a gente volta em representatividade. Você só pode aspirar àquilo que você consegue enxergar. Então a gente tá nesse ciclo vicioso complexo que coloca a pegação como esse eixo central, primordial na existência gay. Simultaneamente a isso, é importante a gente lembrar também que a sociedade como um todo também estava mudando as suas percepções a respeito de sexo, casamento e relacionamento. As mulheres passaram a ter mais empoderamento para buscar o seu próprio prazer. O casamento heterossexual passou por uma crise enorme, uma ressignificação enorme. E as discussões sobre sexo, sobre prazer, sobre sexualidade se tornaram mais comuns. Então é importante a gente considerar que a cultura da pegação não é um fenômeno exclusivamente nosso, dos gays. É um fenômeno generalizado, mas que tem particularidades mais complexas pra gente por causa de tudo isso que eu falei. E aí a gente chega na era dos apps. Na verdade, na era da internet. A internet por si só, antes do smartphone, antes do GPS, já reformulou radicalmente a maneira como as pessoas podiam se conectar umas com as outras. Pensa um pouquinho. O seu avô, a sua avó, ou talvez até seus pais, quando eles entraram naquele momento de encontrar alguém e constituir uma família, o conjunto de opções que eles tinham era super limitado. Imagina, o meu avô é de uma cidadezinha super pequena do interior da Bahia. Não tinha nem 5 mil habitantes. E, de novo, a aspiração é aquilo que você vê, né? Que você enxerga, que está no seu dia a dia. Então, para o meu avô, a realidade dele, em termos de relacionamento, eram aquelas poucas mulheres da idade dele que existiam naquela cidade. Mesmo se você for parar para pensar em São Paulo, por exemplo, sei lá, que nos anos 50 tinha 4 milhões de habitantes, sei lá, tô chutando. Um cara que morava na Moca não conhecia todas as mulheres da cidade. Ele conhecia ali aquelas que estavam no bairro dele, né, na faculdade, no trabalho. Subitamente, com a internet, você podia fazer isso numa escala inimaginável. Ainda que, obviamente, conhecer alguém no aspecto virtual não é a mesma coisa que conhecer no mundo real. Mas a possibilidade estava lá. E principalmente se você conhecesse alguém do mundo real, mas que morava longe, a possibilidade de você manter contato era muito maior, era muito mais fácil. O que os apps de pegação fizeram, inclusive os heterossexuais, foi sistematizar esse processo de encontrar outras pessoas por meio do GPS. E no caso dos apps gays, ele resolveu um outro problema enorme, que é identificar quem de fato é gay. Porque na vida real, as pessoas que você encontra, você não sabe se são gays. Mas quem tá lá no Grindr, você sabe que é. Só que esses apps continuam existindo no mundo real. Então essa saída do armário só vai até certo ponto, né? Porque muita gente ainda quer preservar o anonimato, a própria identidade. E aí você soma isso com aquela ênfase da cultura gay na beleza e na juventude, que eu falei lá no começo, e você tem uma primeira deturpação grave. Os apps de pegação gay viram aquele mercado de carne em que a gente só existe como corpo, né? E às vezes como um corpo que nem cabeça tem. E esse é só o primeiro dos problemas intrínsecos da dinâmica dos apps de pegação. Esses apps não deixam de ser uma extensão da internet. Então eles importam vários problemas da existência online e da comunicação online, como por exemplo, a desumanização do outro. O outro é apenas um avatar, né? É uma fotinho ali de alguém que está a dezenas de metros de distância. Então, não há consequências, não há constrangimentos se você for mal educado com ele. E aí vem o racismo, vem o etarismo, vem a gordofobia, a transfobia, o capacitismo, tudo alimentado por aquela identidade gay preconceituosa que eu mencionei lá no começo. E que não deixa de ser também um reflexo de uma sociedade muito mais ampla que também é racista, gordofóbica, etarista, transfóbica. Mas a questão principal, em termos de cultura da pegação, é que o Grindr e o Hornet se tornam uma válvula de escape essencial para algo que muitos de nós não podem exercer normalmente, que é a pulsão sexual. Mesmo nos ambientes reais mais receptivos e acolhedores,
quem é LGBTQIA+, não pode exercer a sua pulsão sexual com total liberdade. E eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de pulsão sexual. De uma maneira bem simplista, da vontade de transar, da possibilidade de transar. E uma das maiores verdades da psicanálise é que tudo aquilo que você reprime se intensifica. Tudo aquilo que você não bota para fora de um jeito ordenado, regular, saudável, uma hora explode. E a gente vive muito isso no Grindr, né? A primeira vez que você abre o Grindr, né, parece um paraíso, né? É um mundo de possibilidades. Você fica com vontade de transar com todo mundo. E tem gente que realmente transa. Ou então aquela história da pessoa que acabou de sair de um relacionamento monogâmico, tá? Há meses, anos, sem transar com alguém diferente. E aí, quando volta pro Grindr, faz a festa. Ou seja, o Grindr necessariamente cria um ambiente que coloca o contato sexual acima de tudo. A cultura gay já faz isso. E aí o Grindr vai lá e faz isso mais forte ainda. Mas com um acréscimo pior, que não mexe só com o nosso pinto, mexe com o nosso cérebro. Os apps de pegação criam a percepção de uma quantidade infinita de parceiros sexuais. E sendo honesto, isso não é uma questão só do Grindr ou do Hornet, né? Isso também acontece nos apps heterossexuais e nas próprias redes sociais, né? O Twitter, Instagram, você sempre vai estar em contato com mais gays e com gays que você não conhece. E por que isso mexe com o seu cérebro? Porque várias pesquisas sobre esses aplicativos ou sobre a própria internet provam que o nosso cérebro não está desenvolvido o suficiente para lidar com uma quantidade massiva de opções. Lembra que eu falei que meu avô tinha lá talvez 20 mulheres que eram potenciais parceiras para a vida dele? 2 gerações depois, já estou eu aqui com uma lista de potenciais parceiros que pode chegar na casa das milhares de pessoas. Meu avô tinha 20, eu tenho 5.000. Nosso cérebro simplesmente não está treinado para isso, não está acostumado. E você sabe isso na prática. Você pode perceber isso talvez na sua carreira, né? 50 anos atrás, você tinha um conjunto limitado de profissões que as pessoas podiam seguir. Hoje, esse conjunto é 1000 vezes maior. Você não sabe para onde você quer ir. Se você chegar num restaurante novo, com muita fome, e o cardápio tiver 40 opções, você vai levar muito mais tempo para escolher. E principalmente depois que você escolhe, dependendo aí da sua personalidade, você vai passar a refeição lá comendo e pensando, mas e se eu tivesse escolhido o nhoque, o estrogonofe, o hambúrguer? Com 2 diferenças. Nhoque, estrogonofe, hambúrguer, não tem sentimento. Eles não vão se sentir mal se você ficar trocando um pelo outro. Ou se você quiser comer os 3 ao mesmo tempo. E segundo, a maioria de nós não desenvolveu traumas, bloqueios, encanações que afetam a nossa relação com comida. Mas todos nós temos esses problemas na nossa relação com o sexo. E principalmente com o vínculo afetivo. A nossa criação dentro de uma família LGBTfóbica, de uma sociedade LGBTfóbica e depois dentro de uma comunidade gay cheia de preconceitos, faz com que todos nós tenhamos questões seríssimas de abandono, de rejeição, de carência, de validação e de autoestima. Tudo isso pode estimular com muita intensidade a cultura da pegação. A gente não está pegando geral só porque a gente quer sexo ou porque a gente quer tentar achar um relacionamento a longo prazo. A gente está pegando geral para tentar resolver problemas pessoais que a gente acha que dá para resolver desse jeito, mas não dá. Antes de terminar essa conversa, eu acho importante 2 recados. Primeiro, é que o objetivo desse vídeo não é demonizar os apps de pegação. Como tudo na vida, especialmente na internet, as coisas têm um lado bom e tem um lado ruim. Eu já usei o Grindr, eu já me diverti muito, eu já quebrei a cara também. E tá tudo bem. Se você quer usar, usa. Se você não quer usar, não usa. E tá todo mundo certo. Foi aquilo que eu falei lá no começo. Cada um respeita as decisões do outro. Segundo recado, como é que a gente resolve essas questões da cultura da pegação? Ninguém sabe direito. É algo muito mais complexo do que daria para explicar só nesse vídeo. Eu já mencionei algumas coisas em vídeos anteriores e também vou falar muito sobre isso em vídeos futuros. Então é por isso que eu achei importante fazer essa definição agora, né? Esse vídeo de referência. Eu tenho certeza que você deve ter 1000 opiniões sobre a cultura da pegação, então deixa aí nos comentários. Mas sempre antes de clicar naquele botãozinho comentar, eu quero que você pense um pouquinho. Será que o que eu escrevi aqui está sendo ofensivo com alguém? Porque essa conversa não vai dar certo se a gente não tiver respeito por todas as vivências gays, inclusive aquelas que a gente não gosta e acha errado. Se você está procurando dicas de cultura pop e cultura nerd, me segue no Instagram, onde eu posto recomendações diárias
de filmes, livros, séries e HQs. Não esquece de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.